É com agradável sentimento de alegria e esforço cumprido que recebemos a todos para o encerramento desta Semana Sebrae do Empreendedor Individual de Biguaçu. Iniciamos agradecendo ao Legislativo Municipal na escolha do excelentíssimo presidente dessa casa, vereador Luiz Roberto Felbach, pela acolhida e disponibilizando este espaço para deixar mais bonita essa nossa reunião. Convidamos para compor a mesa os senhores José Castelo de Champs, digníssimo prefeito municipal, senhor Januário Serpa Filho, coordenador regional do SEBRAE para Grande Florianópolis. Faltou cadeira, hein? Senhor Robson Carvalho, presidente da CIBIG. Senhor João Braz da Silva, secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação Tecnológica. A vereadora Salete Cardoso, representando essa casa. Registramos e agradecemos a presença do senhor John Kennedy, ex-secretário de Desenvolvimento, senhor Afonso José Borba, controlador-geral do município, e o nosso vereador Lédio, que também está fazendo parte da casa. Bom, com a mesa instalada. Caros amigos, esse é um encontro de celebração e compartilhamento, de esclarecimentos, de prestação de contas do trabalho realizado durante essa semana, que não vamos considerar um evento, mas um processo de aprendizagem sobre o trabalho colaborativo, sobre o foco nas soluções, responsabilidade social e cidadania. Convidamos o secretário de Desenvolvimento Econômico, senhor João Braz da Silva, para que faça as honras da casa com sua primeira mensagem. Boa tarde a todos. Boa tarde, prefeito Castelo, e na pessoa do Castelo eu cumprimento os demais representantes da mesa e agradeço em especial aqui a Câmara de Vereadores o espaço, pelo momento da acolhida, e na presença do vereador Lédio e da vereadora Salete, estendo esse agradecimento a todos os vereadores, por ter a casa sempre aberta para as ações do município. E uma ação como essa deveria ser feita realmente na casa do povo, E eu fico muito contente de estar participando desse momento, porque essa semana o que nós conseguimos dentro da secretaria, em termos de comprometimento de equipe, em termos de união de esforços, foi consolidado na tarde de hoje, com a entrega de certificados de cadastro nacional de pessoa jurídica, a inscrição como empresários com alvará de funcionamento no município de Biguaçu, e isso um esforço de 5 dias. Nós começamos na segunda-feira, ainda com divulgação do evento, e começamos a atender o público mesmo na quarta-feira. Então, de trabalho, esse grupo teve 3 dias de trabalho efetivo. E daí a cada um de vocês, membros da prefeitura, pessoas que estiveram lá na secretaria, não 1 nem 2, mas quem sabe nos 5 dias da semana e até na semana anterior, meu muito obrigado. Aqui na secretaria da CEPLAN, representada pela Silvana, pelo Luiz, e na pessoa deles eu estendo esse agradecimento a cada um dos que participaram ativamente desse processo.
Quem fez isso, na verdade, não foi nenhum secretário, não foi nenhum diretor, nenhum vereador, foram as pessoas, foram vocês que estão diretamente ligados ao atendimento ao público. E por entender tão bem quanto é importante atender bem o cidadão, vocês se comprometeram em resolver questões simples, mas que às vezes faltava alguém para coordenar esse processo de atendimento a quem quer ser empreendedor. Então, diante disso, meu obrigado a cada um de vocês, a vocês que foram lá, se apresentaram, que buscaram espaço enquanto empreendedores. Meus parabéns pela iniciativa. A questão de ser empreendedor começa primeiramente pela coragem. Eu digo sempre que não adianta a gente ter informação, ter conhecimento, porque o conhecimento e a informação do que é certo, do que é errado, é pouco. O importante é você ter atitudes. E vocês tiveram atitudes. Vocês saíram da onde estavam, saíram de uma condição cômoda, foram 1, 2 dias, receberam informação truncada por culpa nossa, por culpa de quem quer que seja, insistiram, foram atrás das informações e conseguiram o que vocês tanto esperavam, que era ter uma condição regular de trabalhar de forma honesta, de forma empreendedora. O que vocês estão fazendo agora, enquanto empresários, é o primeiro passo. Vocês estão agora à luz da legalidade. Se vão ter sucesso ou não, depende novamente da atitude de vocês. Não pensem que esse passo é tão somente o necessário para ter sucesso. O sucesso começa, na verdade, a partir de agora, quando vocês receberem a inscrição de CNPJ, o alvará de funcionamento, uma surpresa aí que a ACBIG tem preparado para vocês, que vocês façam o uso dessa condição ser provedora do sucesso de vocês. Que vocês comecem e sejam mega investidores, mega empreendedores no futuro. Né? O fato de ser um empreendedor individual hoje é só, na verdade, o início, é o passo inicial. Ninguém chega ao topo de uma pirâmide ou de uma montanha se não der o primeiro passo lá na base. Vocês estão dando o primeiro passo, né? E esse passo é o mais importante porque é o passo da mudança, é o passo de você estar parado e começar a caminhar. Agora o fluxo acaba ajudando vocês a crescerem, a se desenvolverem, né? Então, meus parabéns a vocês pela iniciativa, a cada um dos que vão receber depois os seus cadastros aqui, os seus alvarás. Muito obrigado mais uma vez e sucesso a cada um de vocês, empresários. Gostaria de registrar também a presença da nossa equipe da Prefeitura, o Luiz, a Silvana, o Alexandre, a Dona Lília, que, enfim, que fizeram com que essa semana se tornasse esse sucesso que realmente foi. Passamos agora a palavra à consultora do SEBRAE, Dona Yara Regina Calil, para fazer as suas considerações sobre as atividades desenvolvidas nos últimos dias, ou nessa última semana. Dona Yara, por gentileza. Estou vivendo Biguaçu há 9 dias. Ou pelos dias dedicados ao empreendedor individual, ou por simbolizar o prestígio do SEBRAE no evento da Praça Cidadã. Quero começar e encerrar a minha fala agradecendo. Agradecer ao SEBRAE pela confiança, a acolhida da Secretaria, a extrema gentileza de todos, a colaboração no esforço concentrado na busca de soluções e melhorias, a princípio vistas como distantes, mas aos poucos reconhecidas como possíveis,
se tratadas como fruto do trabalho coletivo, da vontade coletiva, da decisão coletiva. Agradecer à equipe com a qual convivi e que permitiu, através da colaboração e do calor humano, que essa experiência fosse o sucesso que foi. Como experiência, como amadurecimento humano e profissional e como mais um passo na humanização do serviço público. Para acatar o convite do SEBRAE de aderir ao movimento nacional chamado Semana SEBRAE do EI, faltava uma normatização local facilitando a formalização do EI. A boa vontade do servidor esbarrava muitas vezes na dificuldade operacional, nas superexigências ditas legais, que nas mais das vezes levam ou mantêm o trabalhador na informalidade, na ilegalidade, na marginalidade. O isso pode, isso não pode da lei, muito mais isso não pode, isso não pode, isso não pode, leva a informalidade para a marginalidade, a condição do tudo pode. Então eu pergunto, o que é mais legal? Para além do assegurado por uma lei federal, refletimos durante esses dias sobre a efetiva disposição local para ajudar quem está começando. A proposta era confrontar o compasso dos trâmites públicos, às vezes lentos, às vezes rígidos, vinculados e dependentes de legislação nem sempre atual ou adaptada à realidade da hora, com o pragmatismo, a urgência do mundo dos negócios, aqui representado pelo SEBRAE, e achar um equilíbrio satisfatório. Não sei se alcançamos o que queríamos, mas estou certa de que aquilo que alcançamos, de que o exercício foi de imensurável valor, tanto para quem esteve na força-tarefa, como para a classe empresarial de Biguaçu, com esta porta aberta ao trabalhador, empresário de si mesmo, que ingressa nos trâmites legais do mundo dos negócios. Estou certa de que os resultados desse novo modelo, apenas iniciado nesta semana, serão notados claramente na cidade e já em curto prazo, com gosto e cheiro de responsabilidade social, de inclusão, de mão amiga, de desenvolvimento. Quem é o empreendedor individual? É o futuro empregador. O futuro gerador de vagas de emprego no mercado de trabalho. Esse é o empreendedor individual. Quantos trabalhadores informais existem em Biguaçu, senhor prefeito? Quantos trabalhadores? 1.000? 1.000. Como empresários individuais formalizados e orientados para o sucesso, já precisarão cada um, ao menos, de um ajudante. Serão 1.000 novas vagas de emprego. Como instituição de excelência no apoio às micro e pequenas empresas, lembramos ao empreendedor individual que tem no SEBRAE o seu parceiro número 1, o seu grande parceiro de caminhada, o seu torcedor número 1. Mudo para torcedor e deixo a ACIBIG como parceiro número 1. A Associação Comercial Industrial, a Prefeitura, os legisladores, como parceiros desses novos empresários. Pois bem, o nosso desafio era como vamos nos organizar para atender o candidato a empreendedor individual na quarta-feira, com efetivas condições de facilitação dos processos. Começamos pela análise em separado das 439 atividades legalmente enquadráveis no EI, para saber exatamente do que e de quem estávamos falando. Fizemos isso pelas lentes criteriosas da CEPLAN, da FAMAB, da Vigilância Sanitária e da CEFIM. Juntamos todos os pareceres, cruzamos os pareceres técnicos para definir o grau de risco de cada uma das atividades. Trabalhamos sobre o quadro produzido, procurando formas, caminhos para facilitar a vida da população empreendedora. Porque este é um dos propósitos do prefeito da cidade, que tem o desenvolvimento sustentável na sua plataforma de governo, até onde fomos informados.
porque esta é a recomendação das leis federais complementares 123 de 2006, 128 de 2008, e porque esta é a seara, a expertise do SEBRAE. Ouvimos expectativas, opiniões, sugestões e encaminhamos à Procuradoria Jurídica do município subsídios para conseguir o respaldo legal para mudanças que facilitem o desenvolvimento econômico de uma fatia da sociedade que trabalha na informalidade, não necessariamente porque quer, mas por questões circunstanciais, por dificuldades de toda a ordem, aquelas que fazem pesar os ombros de quem tem pouco dinheiro, pouca escolaridade, pouca formação profissional, poucas chances de emprego. Mas a quem sobra a garra, a vontade, a determinação para buscar o sustento através do trabalho. Para que ficássemos prontos para atender os cidadãos empreendedores, foram muitas as discussões, os ajustes, os estudos do que está posto, do que é necessário e do que é possível. Fizemos o possível neste curto tempo. Os números indicam resultados animadores. A lei complementar que regulamentou a categoria de empreendedor individual é de 2008, a lei 128. Da sua publicação até aqui, a Prefeitura de Biguaçu tem registrada a regularização de 21 empreendedores individuais. Nestes 3 dias de atendimento na CDITEC, a Secretaria do Desenvolvimento, formalizamos 13, mais do que a metade. Foram 30 atendimentos, passou um pouco de 30 o número. Foram 15 processos abertos para consulta de viabilidade. Observem os senhores, de 15 processos abertos, 13 chegaram ao fechamento em 3 dias. Destas novas empresas individuais formalizadas, todas estão com a viabilidade aprovada. Todas estão com o alvará provisório aprovado. E o alvará definitivo dependendo de alguns ajustes dos órgãos que necessitam de pareceres e licenças e normatizações, muitas vezes pequenas orientações que precisam ser dadas para a defesa do próprio cidadão, do morador local. As notícias que temos, e são apenas de 2 fontes, é de que existem pelo menos perto de 40 empreendedores individuais registrados em Biguaçu. A Prefeitura tem o registro de 21. Podemos observar, então, concluir, quem sabe, que há trabalhadores se formalizando sem consulta prévia de viabilidade e sem as devidas instruções e esclarecimentos. Candidatos, talvez, a despesas de fechamento de uma empresa mal orientada na abertura. Por isso, o nosso esforço é levar às comunidades todas, à população em geral, a oferta do apoio técnico gratuito do SEBRAE. Companheiros do SEBRAE, meus amigos, meus superiores, Heriberto Januário, Oscar e Jaqueline, a quem eu tenho que deixar os maiores agradecimentos. Foi apenas prazer este trabalho aqui nesse município. Sou todo elogios e agradecimentos. Para a turma da secretaria, o secretário incansável e uma figura cuja serenidade fazia o contraponto com a nossa loucura. O senhor nos colocou nos eixos várias vezes sem saber. Sempre disponível. Doutor Afonso, cético a princípio, arregaçou as mangas e nos ajudou sem nem ter muita obrigação de estar muito, quem sabe. Mas era só gritar com ele. Roberto, não tenho palavras. Não tenho palavras para agradecer ao Roberto. Conceição, André, Rosari, Andréa, todos da secretaria, foram extremamente dedicados e amáveis. Eu, na verdade, estava instalada num QG, rodeada de altas patentes. Se o resultado não tivesse sido o excelente que foi, o resultado que foi, eu ia ter que rever minha posição. Doutor Alexandre e Marilu da FAMAB, que era uma figura também, precisava de um único grito, de um único chamado.
Alexandre pode vir. Em seguida, ele estava na secretaria para tirar um nó, ajudar a desenlaçar algum nó do entendimento do que se estava estudando. Saúde da vigilância sanitária, igual. Registra a participação ativa do núcleo de contabilistas através dos escritórios JK, Serviços Contábeis, e Organização Ideal. Joyce, que esteve conosco no passo a passo, e John, a quem me curvo. Você foi um esteio, como formador de opinião que é, como homem entendido que é, ajudou muito nessa caminhada. Não interessava onde ele estivesse e que hora fosse. Eu ligava, John, tem 1 minuto? Pode falar? Mas eu não perguntava para ele o que eu queria pelo telefone. Pode vir aqui? Era o tempo do cargo chegar na secretaria. E nós já estávamos sentados discutindo. Agradecimentos à Rádio Biguaçu, agradecimentos à Associação Comercial, no seu presidente, nos meus amigos, nas pessoas dos meus amigos Hermes e Carlene que estão lá. Nós só temos a agradecer, fizemos o que deu, estamos esperançosos no trabalho e temos muita fé na adesão do empreendedor individual em Biguaçu. Continuamos, meus amigos, à disposição. Muito obrigada. Ratificando o que a doutora Yara já nos comunicou anteriormente, divulgamos com satisfação o Decreto Municipal 59 de 2010, que cria as facilidades nos trâmites da formalização do EI em Biguaçu. Nesse exercício de organização e normatização institucional, queremos celebrar usando as formalizações do EI realizadas nesses 3 dias de mutirão, como símbolo da expansão que vem por aí, em termos de adesão do trabalhador informal ao mundo oficial dos negócios. Procederemos a seguir à entrega dos cartões CNPJs, registros jurídicos dos novos empresários de Biguaçu. E alvará, claro. A pessoa virá aqui para receber, correto? Concedido, alvará, concedido a Marciano Eliseu da Silva, com EI provisório. Por favor, Marciano. CNPJ de Lucineide Pereira. Está presente? Não está. CNPJ de Ana Paula de Melo. Se encontra? CNPJ de Rogério Brigman. CNPJ de Valmor João Francisco. CNPJ de Gilbert Duarte. Se encontra? Não. CNPJ de Joacir Gonçalves. Não se encontra? Não, é o Luiz que levantou aí. Tá bom. Próximo. CNPJ de Francisco de Franca Neto. França Neto, desculpe.
CNPJ de Janete Natalícia da Costa. Começamos de novo, né, secretário? Tenho quem? CNPJ de Jucirlei Nunes da Silva. CNPJ de Jorge Soares de Souza Júnior. CNPJ de Jair Henrique Fernandes. CNPJ de Edevaldo Carlos Ferreira. Não está. Então tá. Devolvo vocês aqui. Bom, após a entrega dos CNPJs, convidamos o presidente da CIBIC para usar a tribuna, nos trazendo outra boa notícia. Certo, secretário? Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar a iniciativa do SEBRAE, da Secretaria do João Braz, do seu diretor Roberto, cumprimentar também a presença do senhor prefeito e dos vereadores Lédio, né, e Salete Cardoso, e dizer que também, além desse alvará, a CEBIG está concedendo um ano de gratuidade na sua mensalidade para que esses novos associados, agora da CEBIG também, né, possam ter acesso a cursos de capacitação, assessoria jurídica, planos médicos de saúde e o que hoje o nosso associado já tem. Gostaria de parabenizar novamente a iniciativa da Prefeitura, dizendo que essas ações, né, que hoje se julgam de pouco vulto, né, por número de pessoas e em termos econômicos, mas que ao longo do tempo, né, essas empresas tendem a crescer, aumentar o número de empregados, desenvolver economicamente o nosso município, né, e é das pequenas iniciativas assim que começam a se desenvolver cidades com grande potencial. Com certeza, os Estados Unidos hoje estão onde estão pela sua liberdade do comércio, que desbancou, né, a Inglaterra, que era seu celeiro, por, naquela época, né, conceder aos pequenos empresários a livre iniciativa e a liberdade que eles buscavam e não conseguiam na Europa. Hoje, as pessoas que estão iniciando, algumas já estão no mercado de trabalho, mas hoje estão legalizadas, se faz justiça às pessoas que já dão emprego, muitas delas, já têm know-how, só que faltava essa legislação, né, para poder legalizar, poder caminhar de cabeça erguida, pagando seus impostos, que ninguém se nega a isso, só que as dificuldades, né, do nosso mundo hoje realmente traz certas barreiras, que a gente, sabendo das dificuldades de cada um, sabe que toda a boa vontade para com a Prefeitura, o Governo do Estado, o Governo Federal, nessa intenção de trazer da informalidade para a formalidade, é bem-vinda, né? As pessoas, além de ter o poder de ter um alvará, de poder contratar as pessoas, de se legalizar, de poder até fornecer para prefeituras, estados, etc., dependendo da empresa, isso dentro dela
tem um caráter que não tem preço, né? A pessoa se sente mais valorizada, a pessoa passa a ser realmente um empresário, pequeno empresário e, se Deus quiser, um grande empresário daqui a algum tempo. Parabéns a todos. Muito obrigado. Ouviremos agora o coordenador regional do SEBRAE, senhor Januário Serpa. Boa tarde a todos. Eu trago o abraço do nosso coordenador, do nosso superintendente, o Carlos Guilherme Zigueli, ao prefeito aqui na cidade, cumprimentando também e fazendo isso, estendendo a todos os amigos, colegas, autoridades da mesa, a todos vocês que estão aqui, aos consultores do SEBRAE, o João, e toda a imprensa também, que a imprensa também teve um papel fundamental aí divulgando, fazendo todo esse trabalho. Se eu não esqueci ninguém, então trago um abraço a todos vocês, cumprimentando já inicialmente. E o que está acontecendo aqui, eu estava olhando ali, prestando atenção, eu acho assim, ó, o que tem hoje aqui, o que está acontecendo, é como se fosse uma peça de teatro, né? Que os atores estão aqui, todos eles, não podia faltar ninguém, assim, não podia ser tão perfeito como foi desde que nós começamos a semana, né? Nós não tínhamos nem pensado no início em fazer um encerramento desse, que coisa bonita, que coisa linda, e que resultado prático que trouxe isso, né? Eu não vou falar tanto de empreendedor individual, porque o que a Yara falou traduz tudo nesse discurso, nesse belo discurso que ela fez, né? Então, as palavras do que é o empreendedor estão ali. Mas, acima de tudo, o que está acontecendo aqui hoje, essa formalização, esse apoio, essa formalização que está sendo dada a vocês. Eu também tenho uma surpresa no final aqui, vou falar pouco e já vou chegar nela. Mas eu queria retroceder um pouquinho no tempo e salientar que várias vezes o SEBRAE tem vindo aqui em Biguaçu, não só para o empreendedor. Tivemos nessa Câmara bem recente, fizemos um encerramento aqui, né? A consultora fez um trabalho belíssimo aqui de qualidade dentro do serviço público sendo oferecido. O SEBRAE também fez um diagnóstico agora bem recente, um plano de trabalho estratégico para Biguaçu. Nós tivemos aí um contato com a CITEB, com a questão do artesanato. Nós tivemos missões, não sei nem se o prefeito sabe disso, levando gente aqui de Biguaçu para visitar experiências fora no ramo do artesanato. E por uma questão também de reciprocidade, enfim, de empatia, que a gente também tem aqui com o João, toda a equipe que está aqui, que a gente vai conhecendo, a própria CIBIG que nos ajudou em missões também, e a ideia é aumentar mais as ações ainda, mas temos uma empatia muito grande, eu e o João Braz, e isso ajuda, né? As empresas são feitas, tem empresas, instituições, mas são feitas de gente, isso não existe. Parece que metade da coisa não funciona, mas quando existe, ultrapassa do 100%. Isso aconteceu, está acontecendo e vai acontecer muito mais. Então o João foi uma pessoa chave para esse processo, e o prefeito, por que não, né? O prefeito é empreendedor, o Castelo é empreendedor, né, da sua natureza de ser, e é um prefeito empreendedor. Isso tudo somado, isso faz diferença, né? Tanto é que, para quem não sabe, o Castelo foi um dos primeiros prefeitos, no estado inclusive, não foi só da nossa região, a confeccionar, a elaborar a lei do empreendedor individual. Foi um dos primeiros que saiu. E não é à toa que a gente está aqui, prefeito. Por causa essa aprontação, isso fez diferença. Tenho certeza. E foi um dos primeiros a receber o certificado, num evento há pouco tempo que teve com todos os prefeitos aqui da Grande Florianópolis. Mas, aquilo que eu havia falado, então, parabéns a todos vocês. Eu acho que a equipe de Biguaçu, o time, está de parabéns, todo o pessoal da prefeitura que se envolveu, esse número que foi alcançado em tempo recorde. E mais uma questão, esse exemplo do que foi feito aqui, de pioneirismo, também é para nós, né? Em termos de SEBRAE, de Yara, foi tão boa esse trabalho que nós vamos multiplicar isso nos municípios da nossa região aqui da Grande Florianópolis. Então, todos os municípios, a gente já começou as tratativas aqui com a Yara, como é que nós vamos fazer e levar essa experiência de Biguaçu. Essa história não vai ser contada, não vai acabar só aqui. Então, isso vai acontecer também dentro dos nossos planos aí. Isso foi essa semana que veio com o resultado que está acontecendo aqui. Uma outra questão importante também
que vocês não fiquem, como ela bem falou, só na formalização. O Braz falou do sucesso. Para ter sucesso, vocês estão começando com uma bela ajuda da CIBIG, eu nunca vi isso, eu acho, a anuidade de um ano gratuitamente. Vocês têm uma associação que está cada vez mais forte, e aproveitem bem isso que é dado. E como SEBRAE, eu também queria deixar aqui uma palestra que a gente tem para as pessoas que começam uma atividade, e ceder também é só uma questão de a gente acertar, especialmente para vocês que estão começando esse processo de uma nova empresa. Então a gente vai trazer uma palestra aqui para vocês, gratuitamente, e vocês também vão ter, só falta acertar o dia, local e horário. Vocês também vão ter isso como um estímulo a mais. Outra questão importante salientar, acabou a semana, acabou o processo? Não, a semana foi um chamariz, foi algo para despertar isso nas pessoas e fazer essa propaganda. Nós estamos aí o ano inteiro fazendo esse trabalho, à disposição de vocês, o SEBRAE à disposição, por telefone, pela internet, enfim, tem várias maneiras de nos localizar, e a gente não precisa mais nem localizar, a gente está aqui essa semana mesmo, acho que o pessoal chegou a enjoar de nos ver aí, todo dia aqui em Biguaçu. Então, o trabalho continua, não acaba hoje. Essa possibilidade, ela tem sempre, é uma lei, e o SEBRAE está à disposição fazendo esse tipo de trabalho. E para terminar, nós temos aí também, já que o prefeito é empreendedor, essa eu deixo para o prefeito, nós temos um prêmio chamado Prefeito Empreendedor. E de tudo que está acontecendo em Biguaçu, nós queremos que Biguaçu seja e concorra, logo que sair novamente essa possibilidade, todos os anos existe, o prefeito aqui colocar as obras que estão acontecendo, o planejamento que fez, e toda a prefeitura, são poucas que fazem um planejamento tão bem feito assim, e que traga um bom exemplo e concorra a um prefeito empreendedor aqui do estado de Santa Catarina. Tenho certeza que tem condições para levar o caneco e ganhar, porque tem ação e tem resultado prático para mostrar. Muito obrigado, contem com a gente e parabéns pelo que vocês todos fizeram. Muito obrigado. Eu gostaria agora de convidar a vereadora Salete, representando o presidente da Câmara, para dar sua mensagem aqui ao pleno. Senhor prefeito, representantes do SEBRAE, autoridades da CIBIG, nossos secretários, mas muito especialmente os nossos empreendedores individuais, meu muito boa tarde. Sem sombra de dúvida, é um prazer enorme, em nome da Câmara de Vereadores, vereador Lédio e os demais vereadores que por outros compromissos não puderam estar presentes, é uma oportunidade ímpar poder estar no início desse trabalho, vamos dizer, que sem sombra de dúvida será um referencial para o nosso Estado. Eu, particularmente, gostaria de parabenizar a todos aqueles que tiveram, os empreendedores que tiveram, garantiram a sua oportunidade sob o sol, vamos dizer assim, que procuraram os seus direitos, que se encorajaram e que foram à luta buscar seus benefícios. Porque nós sabemos que, muito embora a municipalidade, o governo do Estado, o governo federal, às vezes nos propicie importantes ações, muito embora isso aconteça, às vezes nós ficamos no anonimato por, de repente, não estar tão encorajados. E vocês foram corajosos. Acho que nós temos um grande referencial no nosso município, que é o nosso prefeito, um pequeno empreendedor, talvez nem tão grandes quanto vocês estão sendo hoje. E hoje é um referencial, é um orgulho, inclusive, em a gente saber um pouco da história do nosso prefeito. E naquela época, senhoras e senhores, eu tenho certeza que o nosso prefeito não tinha um SEBRAE. Não é verdade? Eu tenho certeza que o nosso prefeito, até mesmo o nosso vice-presidente da República, que tal qual o nosso prefeito também foi um pequeno empreendedor, feito vocês, eu tenho certeza que ele não teve um SEBRAE. E eu tenho certeza absoluta que ele não teve tantas pessoas, a exemplo do John, do Afonso, de todo o pessoal da Secretaria de Planejamento, aqui já nominadas, do pessoal da Secretaria de Indústria e Comércio, do pessoal da CIBIG,
Eu tenho certeza que eles não tiveram. E tiveram o sucesso que já atingiram e que demonstra a cada dia que a nossa população é conhecedora. Portanto, eu somente gostaria de agradecer as palavras carinhosas que a dona Yara falou com referência aos nossos servidores. Prefeito Castelo, dizer que realmente isso nos orgulha. Isto prova que Biguaçu está sim preparado para, desde um empreendedor individual até o maior empreendedor do Brasil, quiçá até da América Latina. Estamos preparados sim. Parabéns a todos os funcionários. Muito obrigada de coração ao SEBRAE de Santa Catarina e, obviamente, aos nossos secretários e ao nosso prefeito. Parabéns, sucesso, que Deus ilumine a cada um de vocês no seu início e, se Deus quiser, no seu grande sucesso dos longos dias de suas gloriosas vidas. Parabéns. Bom, antes de ouvirmos o discurso do senhor prefeito e as considerações finais do nosso secretário, eu gostaria de deixar o microfone livre para que, caso alguém tenha um depoimento a fazer, está à nossa disposição, então, o microfone da Câmara. Eu preciso fazer uma colocação de um catalisador muito forte que nós tivemos nesse empreendimento, que é o SEBRAE, mas na figura da Yara. Sim, ó, eu vi nela sempre de tudo nós conseguimos fazer. Né? Nós vimos acompanhando já o processo da prefeitura já há um bom tempo, né? E em Biguaçu nós temos um pouco daquele negócio de não dá, pois é, isso aqui. Pô, a Yara sempre buscou assim, não dá, tem como fazer, vamos sentar aqui, vamos ver, vamos fazer ali agora, vamos correr atrás. Então, realmente, Yara, obrigado por isso aí, porque é um exemplo para nós, a tua posição, a tua iniciativa, com certeza vai servir de exemplo. Né? Quero pedir aqui, em nome de todos, ao prefeito Castelo, que essa ação não seja dirigida somente ao EI, mas para todos os empreendimentos, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte. A prefeitura precisa criar esse foco, precisa criar essa união, essa disponibilidade de fazer com que o empresário tenha a condição de registrar sua empresa em tempo hábil. Né? Aquilo que o senhor sempre falou, de criar o fato gerador, não existe emprego, não existe geração de emprego e renda sem um empresário. Né? O empresário no Brasil, muitas vezes, é visto como vilão, mas ele carrega o piano do país. Ele que paga o imposto, que é difícil, cada vez mais impostos. São de recursos, aonde? Aumentando imposto. Sempre aumentando. Então, nisso sim nós precisamos, em Biguaçu, né, até o Brasca, que é o secretário, nós aproveitamos esse exemplo e ampliamos esse atendimento. Para fazer uma ampliação muito maior. Né, o pessoal do CEPLAN sempre junto, né, a FAMAB. Então, que nós possamos, que esse grupo seja constante, né, e que nós possamos criar um ambiente dentro da prefeitura propício, desde o alvará sanitário, né, ao alvará da prefeitura. Todos esses alvarás num único local. Eu acho que o empresário que chegar em Biguaçu vai se sentir muito mais bem atendido, vai sentir que a cidade quer ele aqui, né, e que realmente as coisas possam realmente ter esse fim, ó, as pessoas tendo a oportunidade de fazer o seu registro, né, tendo a chance de entrar no mercado de trabalho, tendo seus direitos reconhecidos, né, porque isso vai muito mais além de uma mera constituição de empresa, mas eles vão estar inseridos dentro dos direitos da Previdência, né, vão ter todos o tipo de auxílios que a Previdência hoje contempla. Então, é importante isso para nós. Mais uma vez, eu te agradeço, Yara, ao SEBRAE, ao prefeito Castelo, ao secretário, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas. Obrigado.
Ouviremos agora a fala do senhor prefeito municipal, senhor Castelo. Quero inicialmente cumprimentar o Januário Serpa, grande coordenador do SEBRAE, cumprimentar também as entidades que estão ligadas a esse projeto, SESCOM, FECAM, cumprimentar a vereadora Salete, né, a Câmara que está nos cedendo esse espaço essa tarde, meu querido vereador Lédio, que também é um pequeno empresário, né, Lédio, na área de borracharia, cumprimentar o nosso secretário para o desenvolvimento do município de Biguaçu, João Braz, que essa pasta está mais ligada a ele, da parte da prefeitura, para a coordenação desses trabalhos. Cumprimentar nosso presidente da CIBIG, que é nosso órgão, o órgão de vocês agora do empreendedor, né, da empresa, da qual vocês se orientam. Para tudo isso, todos nós precisamos de uma entidade. E essas entidades, hoje, realmente elas podem nos proporcionar muito com o conhecimento que elas têm, principalmente para quem é empreendedor individual. Cumprimentar também o Beto, que tem feito um trabalho fantástico lá junto ao João Braz, na Secretaria para o Desenvolvimento. Cumprimentar aqui também o Heriberto, né, que acompanha esse trabalho, né, com o SEBRAE. Cumprimentar a querida Yara, que fez uma explanação tão bonita, né, quanto todo o decorrer do processo até aqui, né, seus colegas também que estiveram aqui. Cumprimentar o João, que foi com ele que esse trabalho começou em Biguaçu, como colocou o Serpa. Nós fomos um dos primeiros realmente a nos cadastrar, incentivado na época pelo secretário John Kennedy, que era o secretário para o desenvolvimento do município, né? Hoje é nosso secretário João Braz, né, que faz esse trabalho, a sucessão do John Kennedy. Cumprimentar meus colegas também, gestores públicos, né, da CEPLAN, da FAMAB, ou seja, nossos colegas de trabalho, né? Em especial, o próprio Afonso, que faz a controladoria, né? A Silvana, o Alexandre da FAMAB, enfim, a Lilian, que vem lá do protocolo, né? Que é muito importante o teu trabalho, Lilian, lá, para não demorar o serviço, tem que dar agilidade, né? Que o objetivo do empreendedor é ele ter agilidade nos processos, né? Mas, em especial, cumprimentar todos vocês que hoje recebem o encaminhamento da empresa individual, ou seja, o empreendedor individual. Eu, como colocou aqui a vereadora Salete, na época, o Serpa, nós não tínhamos nem essa oportunidade, realmente não tínhamos. Ou você era um trabalhador, né, de uma empresa, que também era difícil naquela época, ou você trabalhava na informalidade. E quando é na informalidade, você sabe que, né, você está fora da parte legal, que não é bom, né, Yara? Precisamos estar legalizados. E assim vocês podem estar legalizados com baixo custo, graças ao SESCOM, que a lei ampara, né, para que os contabilistas também ajudem a vocês a fazer esse processo. Se eu não estou enganado, o custo máximo que vocês vão ter numa empresa é em torno de R$50, R$60 para vocês existirem, pagando a contribuição. Se eu estou enganado, alguém me corrija. R$ 62,10. Então veja que é um baixo custo, onde vocês podem movimentar em torno de R$36 mil, se não me falha a memória, né, durante o ano. Né, é um movimento razoável, pode ter um empregado, se não me falha a memória, né, um empregado, e onde é o primeiro passo que vocês podem dar. Na época, quando nós registrávamos uma empresa, nós já tínhamos que ter um profissional, né, que fosse responsável pela nossa empresa, naquela época. E hoje, nós já temos essa facilidade amparado pela lei. A lei nos ampara tudo isso para que vocês possam crescer e ser grandes empresários, como foi colocado aqui por várias pessoas. O importante não é vocês agora ficarem apenas como empresários. E também o importante não importa o que vocês fazem.
O que importa, aquilo que vocês fazem e sejam os melhores. Sejam os melhores naquela atividade. Todas as atividades são importantes, todas. Mas o importante é você ser sempre o melhor na sua função. E o nosso município, Biguaçu, realmente foi colocado aqui, nós estamos trabalhando também com empreendedorismo público. Nós fizemos um trabalho em conjunto com o SEBRAE, foi um trabalho muito interessante, e foi colocado aqui também pelo John a importância de um só balcão, nós atendermos todas as necessidades das licenças. Então, a incumbência aqui já está com o João Braz, ele está vendo a maneira de como fazer isso da melhor maneira, porque a burocracia nesse país realmente impera. Realmente impera. É bombeiro, é meio ambiente, é vigilância sanitária, é tantos órgãos que desestimula muitas vezes a pessoa ser um empreendedor. Então nós temos que realmente fazer algo para que o empreendedor seja incentivado a fazer o trabalho dele. Não existe nenhum funcionário público bem-sucedido sem boas empresas nos municípios. Não existe. Que a empresa é que proporciona o emprego, proporciona o retorno aos órgãos públicos, seja ele municipal, seja ele estadual ou seja ele federal. Se nós tirarmos as empresas, seja ela qual for, não existe órgão público, e é do órgão da empresa, do empreendedorismo, que o órgão público vive. Então nós temos que ter respeito realmente com as empresas. E vocês estão no caminho certo, iniciando um trabalho muito importante. Nós no município estamos trabalhando com essa questão de empreendedorismo público, né? Criamos a secretaria, criamos o órgão de desenvolvimento dentro da Secretaria de Indústria e Comércio, exatamente para dar prioridade ao empresário se instalar no nosso município. Por quê? Porque precisamos do emprego ao nosso povo e precisamos do retorno. Nós hoje estamos vivendo, inclusive, um clima de greve no nosso município. Mas por quê? Porque nos últimos anos não houve o empreendedorismo público trazendo indústria para o município. Então isso criou um vácuo. Então nós estamos trabalhando essa questão para que a gente possa também melhorar o salário dos funcionários. Porque nós tendo o retorno dessas empresas, com certeza nós vamos poder melhorar os nossos salários e com certeza os salários das empresas também serão melhores. Porque existe a livre competitividade. A livre competitividade é a coisa mais correta que existe, porque é igual para todos. Se alguém sobe salário, pode o outro também subir, porque há uma igualdade a todos. Aí não existe a injustiça. Então nós precisamos realmente focar esse fato gerador, como foi colocado aqui pelo John, né, do empreendedorismo nas empresas, para que elas nos dão o retorno para nós termos melhor calçamento, termos mais dinheiro para melhorar os professores, termos mais recursos para melhorar a saúde. Nós estamos vendo aí que todas essas secretarias elas estão falhas por falta de recursos. Né? Nós tivemos um problema aí com a recessão econômica e vimos que a economia, né, não aquecida em todo o mundo trouxe um problema nos municípios. Nós tivemos isso durante o ano de 2009, essa crise entrou em 2008, e ficou bem claro para nós, com a falta de recurso, nós capengamos junto, que as empresas não tinham recurso para girar como deveriam girar com capital e mais dinheiro no mercado. Isso ficou bem claro para nós. Né? E agora, o Brasil é o primeiro, né, a começar a sair dessa crise, né, pelos seus empreendedores, mas dentro do próprio país, que ainda não é bom, viu, Serpa? Que ainda não é bom. O importante é que todo o mundo tivesse a economia aquecida, porque nós também dependemos da exportação. E quando nós dependemos da exportação, nós sabemos que a balança comercial é mais importante nós exportarmos do que importarmos. A exportação é o caminho. Por quê? Porque aqui nós geramos emprego, mandamos o produto para fora e temos de volta o quê? O recurso financeiro. E quando isso apenas alimenta uma cadeia produtiva
dentro do próprio país, nós sabemos que isso não é muito bom. Então nós precisamos também que os outros países cresçam, continuam com sua economia aquecida, comprando do Brasil, para que a balança comercial seja superávit através da exportação, levando o produto e trazendo o recurso. Mas mesmo assim, o Brasil tem umas boas condições, está melhorando, a gente já está percebendo que há uma melhora na contratação de funcionários, de empregados nas indústrias, isso é um bom sinal. E nós temos nós temos para ter aqui no nosso município o estaleiro, né? Nós estamos trabalhando isso muito de perto. Ontem eu e o presidente da Câmara ainda fomos participar de um debate entre a ESAG e a empresa do estaleiro, pelos questionamentos que estavam sendo feitos, e nós entendemos também que o município precisa, o Estado precisa e a nação precisa do seu ecossistema, que é a preservação do meio ambiente. Mas também temos que entender que o Brasil precisa de uma economia para dar sustentabilidade e pagar as pessoas para que elas possam ter o seu melhor salário e ter a melhor qualidade de vida. Hoje nós estamos vendo, por falta de bons salários, por falta de uma economia aquecida, que nós estamos tendo esses problemas, né, tanto na saúde, principalmente na saúde no país inteiro. A saúde ainda está doente, porque ainda não existe um recurso do governo federal que diga assim, você tem, através do Ministério, um recurso para fazer um hospital. Nós tivemos que buscar recurso em iniciativa privada, através de ONG, através do governo do Estado, e não tivemos recurso do governo federal para fazer esse hospital. E graças a Deus, Serpa, estamos conseguindo, né, vereadora Salete, fazer esse hospital, e também, como nós tivemos habilidade para fazer o hospital, nós haveremos ter habilidade também para fazer esse hospital funcionar, que é uma obrigação do governo federal, porque os recursos distribuídos para o município é apenas de 12%, para o Estado é apenas de 23%, e a federação fica com 62%, que é um absurdo quando as coisas acontecem no município. Então é importante nós pararmos para analisar. Nós também estamos agora, com a grata satisfação, terminando de pagar as dívidas do município, que foi em torno de 4 milhões de reais, o INSS, as ruas que foram feitas em 2008, é aberto esse nosso balanço para quem quiser ver, nós estamos concluindo essa dívida, terminando, temos só mais 7 parcelas do Badesc, né? E com isso nós estamos começando a medir novas ruas para começar a pavimentação em torno de 50 pequenas ruas dentro do município de Biguaçu. Então essa é uma notícia boa para vocês, porque quanto nós não tivéssemos, né, a nossa conta em dia com o governo federal, ou seja, lá em cima com o CALC, nós não teríamos recursos para os nossos convênios na saúde, na educação. Então tivemos que pagar primeiro a nossa dívida para agora começar a investir novamente no município. É importante vocês saberem dessa informação, porque o município é nosso. Nós precisamos saber o que está acontecendo e nós precisamos ter transparência. Nós precisamos ter transparência com os nossos munícipes, né? Então eu agradeço aí a oportunidade, quero parabenizar mesmo os empreendedores individuais, contam com a gente. Quero também cumprimentar aqui a Câmara Mirim, que chega aqui essa tarde também presenciando esse ato de empreendedorismo, né? Nossos futuros, né, cidadãos que talvez vão ser até políticos, né, vão ser prefeito, ou vereador, ou até deputado, é importante eles começarem agora. É assim que o Brasil começa a melhorar. É a conscientização lá na escola, através desse trabalho. Quero cumprimentar a Dagmar, que está liderando esses jovens mirins para um futuro político. Então, gente, eu como também empreendedor, eu comecei pequeno também, fomos crescendo, a minha empresa tem 32 anos, vocês estão começando agora e nunca é tarde para começar. Quem conhece a história do Roberto Marinho, da Rede Globo, né? Todos nós sabemos, né, Yara, que ele começou aos 60 anos de idade e está aí um grande grupo hoje de comunicação, que é a Rede Globo de Comunicação, né? Temos lá o arquiteto Oscar Niemeyer fazendo projeto aos 102 anos de idade. Quer dizer,
O que vale é a gente saber viver e sempre ter algo para fazer, jamais se acomodar. Porque se eu quisesse me acomodar, lá na empresa eles não precisam mais de mim. Pode ficar certo, lá na empresa eles não precisam mais de mim. Eu podia me acomodar, mas eu aceitei esse desafio para fazer ao menos a minha parte pela minha cidade, aonde eu comecei. Que todos nós sabemos que beco quer dizer, a palavra beco quer dizer Biguaçu, empreendimentos e construções. Lá atrás eu já tinha um carinho por Biguaçu. E quando ainda não comportava um prédio de 12 andares, eu fiz um prédio de 12 andares aqui. E eu tenho certeza, um município sem planejamento não tem futuro. Como agora nós estamos começando a botar em prática o que a gente tem conseguido, né? Daqui a pouco todos vão ver o resultado. Agradeço muito e parabéns a todos vocês. Agora eu falo com mais responsabilidade. Agora vocês estão com um cartão de CNPJ na mão, um alvará de funcionamento da Prefeitura. Agora eu tenho a Câmara Mirim aqui com seu presidente e os demais vereadores. Então a minha fala acaba sendo mais responsável ainda do que a primeira. O Robson, presidente da CIBIG, estava tão emocionado que ele não deu toda a notícia da coisa boa para vocês. Mas ele pode me reprimir agora se eu estiver enganado, mas na segunda-feira, na reunião da CIBIG, foi autorizado a criação de um núcleo do empreendedor individual dentro da CIBIG. E esse núcleo vai fazer exatamente os estudos dos problemas que são comuns a vocês. Vocês vão ter muito problema para ter sucesso. E, na verdade, esse núcleo da CIBIG existe para que vocês possam socializar o problema. E, às vezes, o problema de um é comum a outro. E a Yara, que trabalha nessa área, sabe o quanto, às vezes, a solução está no companheiro do lado. Está em alguém falar, eu fiz isso para resolver o problema. Não precisa ninguém trazer consultoria externa ou gente de outro país para resolver o problema de vocês. Tem, às vezes, do lado alguém que pode estar ajudando. E o núcleo da CIBIG é para essa função. Então, tem também o núcleo, né, Robson? Então, tem mais núcleo. A Yara está me lembrando aqui de outra provocação. A Yara me provocou a semana inteira, e por isso que ela fala que eu acabei dando os nortes para o grupo. Mas ela lançou um outro desafio, e daí eu deixo isso depois para o presidente da CIBIG, mas é o seguinte, para que até o final de junho desse ano, quem vier a se cadastrar como EI, que também tenha o benefício estendido para esses que estão hoje aqui. Isso, seria só o semestre, de julho a dezembro de 2010, né? Para que esses pudessem também. Nós temos, então, mais 2 meses, o mês de maio e o mês de junho, para que as pessoas que não vieram nesses 3 dias venham até o final de junho e possam usar o mesmo benefício, né? Então, tem aí, a semana é o lançamento apenas, não acaba aqui. Isso aqui, na verdade, é o começo. E como começo, eu acho que, às vezes, as pessoas se apegam muito a números, né? A números e a conceitos. Mas vamos deixar o conceito e vamos para os números. Muitas pessoas se apegam a números, estatísticas. E eu não sabia, e ela me passou agora um número de ex aqui em Biguaçu desde 2008, né, quando a lei foi promulgada, 2009, quando começou a ser utilizado, que até maio nós temos 21 inscritos. Ela conseguiu em 3 dias 13, né, vocês todos aí. O grupo, eu digo ela representando o grupo, e daí eu falo de cada um, desde do Afonso, do Alexandre, da Silvana, do próprio Luiz, Lilian, que participaram e estão aqui no momento. E, desculpa se eu não estou vendo alguém que trabalhou durante a semana, né, o próprio John que trabalhou,
mas os outros todos, né, e o capitão mora aqui, o Beto, né, dando a assessoria. Então, esse grupo conseguiu em 3 dias 13 para os 21 de quase 2 anos. Parabéns. Então, essa condição de números, vocês vejam bem, nós temos 13 alvarás de funcionamento hoje. E isso representa 13 em 3 dias, mas não é nem a questão da estatística do 13 para 3, não. Se eu tenho 13 inscritos, e daí eu tenho um problema sério, que o prefeito é muito bem informado e eu só faço as coisas porque ele me pede, né? O que eu faço, na verdade, é executar o que ele pede. E por ele estar tão bem informado, eu acabo tendo que fazer, senão ele vai lá e cobra de novo, ele não fez ainda. Então, 13 empreendedores, mais um empregado, nós estamos com 26 pessoas em Biguaçu formalizadas. Nós temos 26 pessoas formalizadas. Dessas 26 pessoas, nós estamos falando num faturamento aí de 36 mil ano, nós estamos falando em mais de 400 mil ano legalizado. Ou seja, 400 mil em 3 dias. Então, vocês, 13 empresas, estão gerando, e eu espero que muito mais, 400 mil de faturamento por ano para o município. E esse valor não existia. E em 3 dias, esse grupo conseguiu trazer 400 mil de faturamento para 1 ano. Se eu estimar isso aí numa conta arredondada de 1 ano de trabalho, nós podemos falar talvez em 40 milhões ano, nessa proporção, de 13 inscrições por 3 dias. Então, vocês vejam, e é isso que fica fácil trabalhar com o prefeito, e por isso que eu aceitei o convite dele e do John, porque desenvolvimento sustentável, que ele, prefeito, tanto prega, não é você pensar num empreendimento que vai ter 3 bilhões de iniciativa privada sendo aplicado em Biguaçu. Isso é importante? Importantíssimo, porque isso dá uma agilidade, dá ao fato gerador de faturamento muito interessante. Mas com esse tipo de ação aqui, isso sim é ser sustentável. Isso sim é ter condição de atingir as pessoas, porque o trabalho dele só existe pelas pessoas. Uma pessoa que tem o sucesso como empreendedor que o prefeito tem, uma pessoa que tem uma vida estabelecida como ele tem, trabalhar no ritmo que trabalha, se dedicar no ritmo que trabalha, não tem outra explicação a não ser melhorar a condição de vida daquelas pessoas que tão pouco têm, como a Yara relatou no discurso dela. Então, vocês vejam que num trabalho desse tipo do município, nós conseguimos, quem sabe, num ano, ter 40 milhões de faturamento legalizado. E daí, prefeito, eu lanço a condição de... O senhor me disse que eu teria essa função, realmente, vou fazer, mas assim, que me desse a oportunidade de que esse grupo que trabalhou essa semana, e cada um deles eu tenho lá nominado pela Yara, e alguns eu nem cheguei a conversar, mas eu quero criar esse grupo chamado, não mais um comitê, não mais um grupo, de tantos que nós temos dentro das entidades às vezes, mas um grupo realmente que não seja por convocação, mas que seja por iniciativa, que as pessoas se habilitem, eu quero fazer parte do grupo, né? E já peço para o Januário e para o Heriberto que a Yara seja coordenadora. Então, na condição de município, o SEBRAE tem que ser parceiro para que isso aconteça. Tá? Falando isso, eu vejo quanto se consegue fazer com pouco esforço, ou melhor, com pouco investimento e com muito esforço. Foi muito difícil esse passo. Assim como foi difícil para vocês, empreendedores, dar esse passo. Quantos de vocês não pensaram na condição, vou eu sair da informalidade, onde ninguém me conhece e vou me mostrar? Vou eu sair de uma condição em que ninguém me fiscaliza e vou me mostrar? Será que imposto de renda não vai me cobrar depois mais do que eu posso pagar? Será que o município não vai se alvoroçar porque agora me vê como empresa e vai querer me cobrar? Sabe? Esse primeiro passo é terrível de dar.
Porque quando você está no fluxo, você está caminhando, né, e eu brinco às vezes que quando você está no fluxo, as pessoas mesmo que te empurram, que você não pode voltar, já tem gente vindo atrás, você tem que correr, senão alguém passa por cima. O problema é você estar parado, levantar e dar o passo. Então isso que vocês fizeram foi importantíssimo para a vida de vocês enquanto empreendedores. E para nós, enquanto município, também é importante, porque foi o primeiro passo, foi o primeiro movimento que nós tivemos que fazer. Né? Então, que isso sirva de exemplo para que nós possamos repetir isso realmente com quem esteja interessado em fazer. Então, já de cada secretaria, e eu vou fazer esse contato com cada secretário, que quem estiver com interesse em participar desse grupo que nós criamos já há uns 2, 3 meses, onde o Beto participa, o Alexandre, Silvana, Afonso, Lilian, que nós possamos engordar esse grupo aí com a Yara, que eu vou pedir o patrocínio do Sebrae, para que nós possamos ter o município realmente diferenciado. E daí sim fazer isso na condição de ter o prêmio do prefeito empreendedor. Tá? Obrigado a cada um de vocês pela semana, obrigado por estarem aqui e por nos oportunizar essa chance de colocar 400 mil no faturamento do município em 3 dias. Parabéns. Bom, com a fala do senhor João Braz, declaramos encerrado o evento da Semana Sebrae do Empreendedor Individual no município de Biguaçu.